Esse momento é importante, principalmente para todos os líderes CDListas nos seus municípios. Nós, da federação, em primeira hora, entendemos que tínhamos dois desafios grandes pela frente. Nós tínhamos que preservar, trabalharmos com a linha da saúde e da economia. Uma não pode ser antagônica à outra, uma não pode brigar com a outra, elas têm que conviver. Só que o único inimigo das duas é o vírus, que ele é terrível, ele é covarde, ele se esconde. E nessa luta para preservar a vida, que foi o primeiro momento mais importante, medidas foram adotadas e a federação acostou-se a elas e não tem se afastado delas. E nós estamos, a meu ver, até que usufruindo de um momento até razoável por conta dos primeiros 15 dias de contenção, de distanciamento social. O relaxamento que ocorreu dali para cá, nós já vamos pagar um preço por ele, é o que eu sinto. Mas enquanto eu me bato em defesa da vida e concordo com todas as posições adotadas pelo governo, que é federal, que é estadual, que é municipal, em preservar a vida, nós estamos sempre com eles. Agora, a economia eu tenho batido também, a preservar nossas empresas. Não, as atividades essenciais, desde a primeira hora, que nós entendemos necessárias. Inclusive, até pleiteamos e fomos ouvidos para que elas fossem abertas para as pequenas mercearias e bodegas, que é a realidade do nosso povo, da grande massa, que não só compra em supermercados, e, inclusive, conduzindo para supermercados, nós estamos acumulando pessoas ali, e, inclusive, também fazendo com que elas ocupassem transporte público, tudo na contramão do que era necessário. Fomos ouvidos e as mercearias e bodegas foram abertas, porque é ali onde a grande massa se abastece. Nós temos uma cultura do pobre. Quem não vive a pobreza não sabe o que é isso. O pobre não anda em supermercado. O pobre se abastece na mercearia do bairro, na bodega do compadre dele, e ele ainda assina a caderneta, ainda tem vale. Quando o Bolsa Família chega, a mulherzinha vai lá e paga e já tira a mercadoria para viver o resto do mês. Então, essa que é a realidade, essa que é a verdade, essa é a nossa preocupação. Agora, sofrendo o risco da epidemia, já bastam esses colaboradores que estão nas atividades essenciais. Os supermercados têm uma estrutura, não tenha dúvida, excelente, muito maior do que muitos dos nossos negócios. E as farmácias também. E o que nós vimos todos os dias ali é que eles não conseguem disciplinar a massa. Os bancos nem se fala. Então, pleitear neste momento uma flexibilização na abertura desses negócios, a meu ver, é temerário. Mas a Alemanha já está abrindo, eu concordo. A Alemanha tem uma outra cultura, uma outra disciplina, o alemão tem outra disciplina, e eles passaram também, fecharam, mas agora atingiram o pico e estão flexibilizando com muita cautela. A Itália também, que pagou um preço caríssimo, também está flexibilizando, tentando. A Espanha, em outras realidades. Com outras, nós não podemos estar. E eu sou favorável a que o interior todo me demandou e tem demandado. Doutor Freitas, aqui na minha cidade, não tem um único caso. E eu queria flexibilizar, eu queria que o senhor apoiasse a flexibilização. Eu digo, a federação não tem essa competência de entrar na tua cidade. A CDL local é que tem competência para trabalhar as necessidades do local. Reúna-se com a sociedade, com o gestor municipal, com o secretário da Saúde, analisem, mas não é por votação da diretoria, não. A diretoria da CDL, por maioria, aprovou a abertura do comércio. Grande coisa. Eu pergunto sempre se o vírus estava sentado lá na reunião, se tinha concordado com ela. O vírus não aceita essas legislações, decretos, ele não se curva. Essa que é a verdade. Então, assuma o risco quem quiser assumir. A federação não vai, nem poderia estar proibindo que nenhuma cidade abrisse. Mas para abrir uma cidade dessa, amigo, você tem que adotar, não é só porque a maioria quer, não. O gestor tem responsabilidade. Ele tem que olhar se ele tem condições mínimas de atender uma demanda.
ele tem um hospital, ele tem um leito, pelo menos um leito de UTI, porque, pasmem vocês, um dia desse alguém disse, no interior não tem caso nenhum ainda, já havia 31 cidades, hoje já ultrapassaram o número de 70. E um lugarzinho chamado Salitre, muitos talvez não sabem nem onde é, Salitre, com 3 mortes. Então, é complicado. E quem está falando aqui não é um empresário que está aqui muito confortável, não. Eu estou recluso há mais de 45 dias, a carcereira aqui é violenta, e o meu negócio sofre mais, talvez, do que o de todos vocês, porque todo mundo acha que está sofrendo mais. A dor é proporcional ao tamanho da pessoa. Meu negócio, que tem 40 anos de história imobiliária, uma carteira de 5 mil imóveis, imagina o quanto nós estamos sofrendo. Não vou nem entrar nesse detalhe, não, porque todo mundo tem dor. Todo mundo tem dor e nós que garantimos aluguéis. Não precisa nem eu falar mais. Bom, e por que é que nós queríamos, e convidei o meu amigo Cabeto, que é uma pessoa maravilhosa, um homem competente, inteligente, o Ceará todo admira. Não vou dizer que é porque ele não é político. Político todo mundo pode ser, todos nós temos um pouco de política e até precisamos ter. Mas ele, o Cabeto, antes de tudo, é um técnico muito responsável. Eu conheço de perto. Ele ama essa profissão dele. Ama porque o Cabeto ele quer atender a gente 1h30 da manhã. Isso não é uma vez na vida, não. É todo dia, 1h da manhã, 1h30. E eu já cheguei para ele várias vezes e dou um carão nele. Digo, rapaz, tua vida tu tem que ter cuidado. Tu quer ensinar os outros 1h30 da manhã. Mas não era secretário da saúde, não, pessoal. Médico e bem-sucedido. Então, estou falando de um profissional que é competente, dedicado e, nesse momento de pandemia, das secretarias, a mais indicada para trazer um norte, uma orientação. Eu tenho um contato com a Secretaria da Fazenda, com a Fernanda, que é minha amiga, procurando melhorar e ter uma condição de sobrevida para nossas empresas, mas dentro da área da competência dela. A Fernanda não vai pronunciar-se nessa outra da saúde. Então, convidei o Cabeto e ele, generosamente, veio estar aqui conosco para ele levar para vocês uma informação técnica. Eu não estou aqui pleiteando, nem estou dizendo e mudando minha linha de agir. Não vai abrir, não. Cada qual escute, com paciência, tenha calma, não se exacerbe, que ele vai dar um panorama do que é a saúde no estado do Ceará. Quem pode falar sobre saúde no estado do Ceará com conhecimento chama-se Dr. Cabeto, que é o secretário da Saúde. Então, eu vou passar a palavra para ele, vou saber dele o tempo que ele tem disponível para a gente. Se após a fala dele ainda tiver algum tempo, nós vamos fazer algum questionamento. Se não tiver, pessoal, desculpa, porque todo mundo tem seus limites, mas eu vou passar agora a palavra para você, meu amigo Cabeto. Bom dia para você. Bom dia, doutor Freitas. Muito obrigado pela oportunidade, pelas palavras gentis que vocês estão colocando, né? E obrigado aí, vocês todos, todo Eusmar, todo mundo que está aqui. Eu vou procurar falar de uma maneira sucinta e objetiva, que eu acho que é importante que as pessoas depois possam perguntar o que não ficou muito claro. Por um motivo simples, eu acho que esse é um momento muito diferente na vida de todo mundo. Eu tenho conversado com as pessoas da sociedade e nós estamos vivendo um momento de muita angústia, né? Se não bastasse a violência do que é um vírus com essa característica que nós conhecemos pouco, essa é a grande verdade. Assim, ele tem mudanças de comportamento de país a país. A gente tem feito videoconferências com colegas italianos, espanhóis, chineses, ingleses, americanos, e em alguns lugares ele tem uma mortalidade maior, dada a característica do povo e a característica do sistema de saúde, outros menor,
mas ele se comporta, vários questionamentos, nós, médicos e pesquisadores, estamos nos fazendo sobre alguns aspectos dessa doença que deixa esse sistema tão vulnerável. Eu tenho visto o sofrimento de todas as áreas. Assim, há intensos debates sobre essa questão da área econômica e da área da saúde, o que vai matar mais, se é o desemprego, se é a morte das pessoas. E por onde essa discussão passou, ela acabou se exaurindo num momento onde a mortalidade aumenta muito e os casos aumentam muito e o sistema de saúde entra em esgotamento, que é o que eu vou começar falando um pouquinho, né? O estado do Ceará, e o SUS, 80% das pessoas usam o Sistema Único de Saúde, né? Só 20% usa o sistema conveniado, e desse sistema conveniado, a grande maioria são convênios empresariais, vários deles não dão cobertura de UTI. Então, quando você a gente já vive permanentemente com sobrecarga de algumas doenças. Posso me referir aqui aos acidentes, à morte por causas externas, infarto, AVC e câncer. Diariamente, no sistema funcionando normalmente, nós temos inúmeras pessoas saindo da região do Cariri de van, tentando uma consulta para iniciar uma quimioterapia, que às vezes demora muito e impõe sofrimento às pessoas. Então, acho que é uma realidade do sistema de saúde que todo mundo conhece, que a gente tanto quer que melhore, né? E que tem enormes incoerências, evidentemente, na gestão, na questão do financiamento e tal. Então, quando a gente expõe uma situação pandêmica de um vírus que tem um grau de transmissão na velocidade que tem o coronavírus, que muito gerou dúvida no começo. As pessoas acreditavam, especialistas, que não chegaria ao Brasil, que a dengue era muito pior, que as pessoas morriam de chikungunya, que a morte, o sistema de saúde sempre veio lotado, tudo isso é verdade. O problema é quando você junta tudo isso a uma doença cujo grau de transmissão é muito alto e que tem uma mortalidade que oscila ali entre 5% e 10%. Então, se a gente pegar vírus anteriores, eles nem sempre têm uma mortalidade desse tamanho, ou seja, o SARS tinha mais, o MERS, que era lá do Oriente Médio, tinha mais, o Ebola tinha 38% de mortalidade. O problema é que ele não se transmitia nessa velocidade, nem passou continentes. E por onde ele passou, o mais incrível é que ele acabou pegando todo mundo de calça curta, porque as pessoas meio que no começo achavam que já que tinha que infectar todo mundo, então deixa todo mundo infectar. E aí aconteceu o que o Dr. Freitas relatou aí na Espanha, na Itália, na Inglaterra, países que, por essa preocupação do desemprego, da questão da economia, tiveram muita dúvida e titubearam nessa restrição. E o que aconteceu foram situações desastrosas, né, que nós vivemos nesses países e agora países vizinhos, como nós estamos vendo no Equador. O que nos preocupa é que, desde o começo, o sistema de saúde, ele foi, do ano passado para cá, a gente vinha expandindo, a gente tinha um déficit de 400 leitos de UTI, isso vem sendo corrigido. Quer dizer, aos pouquinhos, cada cidade do interior, estou falando de pelo menos hoje 6 cidades do interior que têm UTIs que não tinham anteriormente, a expansão dos hospitais regionais, para corrigir um déficit de muito tempo. Mas, evidentemente, isso não é suficiente para uma pandemia, que é uma coisa de dimensões astronômicas. Quando chegou no Ceará, a gente viu nas primeiras semanas que estava restrita a região do Meireles, Papicu,
E a densidade de casos por 1.000 habitantes nessa região cresceu assustadoramente. Mas pegou uma região da cidade cuja estrutura de saúde é um pouco melhor do que a estrutura do restante da cidade e do interior. Fizemos uma medida de contenção inicial, tentando evitar que esse vírus se disseminasse para os bairros mais populosos e mais adensados, ou pelo menos retardar, porque uma das coisas do isolamento social é você proteger os mais frágeis, né, para que eles não sejam contaminados, e retardar, baixar o que a gente diz dessa curva, porque países que viveram essa curva muito alta, mesmo com a estrutura dos Estados Unidos, estão vivendo uma tragédia, né? Então, nós, conscientes da nossa vulnerabilidade, resolvemos ser mais precoces. E disse, olha, nossa situação é mais vulnerável, nós vivemos num estado que a renda per capita é muito baixa e que o acesso ao sistema de saúde muitas vezes é difícil, em regiões, em distritos isolados. E se nós temos contaminação nesses locais, a gente pode pôr em risco um grande número de vidas. E, desde então, o governo tem se reunido com a Secretaria de Saúde e a gente tem discutido com epidemiologistas, com pessoas que fazem projeções matemáticas, olhando modelos de curva de outros países. E isso foi um dos motivos que causou tanto pânico, meu pronunciamento há alguns dias, quando eu percebi que nós só estávamos atingindo 50% do isolamento social. Quer dizer, quando o monitoramento da Secretaria de Segurança Pública mostra para a gente, através de câmeras e tal, que, infelizmente, nós não estamos passando de 50% de isolamento. E, ao mesmo tempo, me preocupava que os 182 leitos de UTI, que desde o começo do ano a gente estava se preparando para ampliar, os estados do Ceará se preparou para ampliar 800 leitos de UTI, que esse era mais ou menos o cálculo que a gente tinha, que daria conta de uma pandemia. Quer dizer, pandemia a gente sabia que ia ter, e fomos pegos de surpresa, embora a gente tenha feito essas compras bem precoces, nós conseguimos implantar 182, hoje a gente implanta mais 10, 192, mais 30 no interior até terça-feira, vamos aí para 220, não sei se todo mundo entende o que é montar 220 leitos de UTI em menos de um mês. Quer dizer, é preciso que você tenha um trabalho antes, muito estruturante, senão nós não teríamos conseguido montar. Aí muita gente diz, mas por que só o Ceará, né? Outros estados não estão vivendo isso? Então, o Ceará, desde o começo, optou por uma estratégia que era documentar o máximo que fosse possível. Então, eu contratei kits de pesquisa direta do vírus em grandes quantidades, para que a gente conhecesse cada local que estava aumentando a densidade epidemiológica, a gente pudesse ter ações com agentes de saúde para bloquear no local, para ver se a gente conseguia conter um pouco a evolução dessa epidemia. Então, por isso vocês veem aí na televisão, o Ceará tem o maior número de casos por 1.000 habitantes, mas quando você vai para a mortalidade, vocês vão ver que a nossa é menor do que os outros, porque nós estamos dosando mais. Então, Pernambuco, aqui do lado, tem menos casos, mas tem 10% de mortalidade. A mortalidade é 5,3%, e nós temos mais casos documentados. Hoje nós temos 2.548 casos de coronavírus, 5,3% de mortalidade e 135 óbitos. E é o que o Dr. Freitas falou. O que nos surpreendeu? A gente conseguiu retardar, mas o que vem acontecendo nas últimas 2 semanas? Alguém pergunta assim, não, porque esse secretário toda hora diz que vai explodir na semana que vem. Graças a Deus, um pouco disso que o Dr. Freitas colocou, que a contenção social vem retardando esse pico e dando tempo para que o sistema de saúde vá paulatinamente se organizando, para que a gente possa atender as pessoas. Nos aflige muito a possibilidade da gente não poder atender as pessoas e não poder, pelo menos, sedar o sofrimento, porque falta de ar é uma angústia muito grande. E essa doença, quando evolui para a sua forma mais grave,
ela dá muito desconforto. Eu posso dizer a vocês, porque fui vítima dela. Eu fui dos médicos que mais atendeu o coronavírus no início da crise. O primeiro diagnóstico do Ceará foi dado por mim e eu acabei me contaminando, porque, evidentemente, eu via todo dia 10, 20, 10, 20. E, embora não seja uma pessoa muito jovem, eu vi exatamente os riscos que essa doença dá, insuficiência respiratória, você ter que tomar oxigênio, insuficiência renal, febre de 40 graus mantida, e começou a me preocupar muito que isso se expandisse para a população mais carente, onde mora 4, 5 num quarto. E, infelizmente, quer dizer, infelizmente, e já era previsto, a gente, mesmo com a contenção, nós conseguimos retardar a curva, impediu que o sistema de saúde do Ceará entrasse em colapso precocemente, que seria muito ruim, e nós tivemos sucesso mesmo com esse 50% de isolamento. No começo teve um isolamento maior, depois as pessoas cansam, né, porque é sofrido ficar em casa, solidão, e aí eu acho que as pessoas afrouxam um pouco. E aí nós começamos a aumentar nas periferias. Hoje, todos os bairros, praticamente, da periferia de Fortaleza têm casos, e como o doutor Freitas falou, mais de 70 municípios têm casos documentados, e está evoluindo numa velocidade brutal. Porque, como a gente não tem teste, mesmo o Ceará fazendo muito teste, a gente não testa em massa, então o que acontece? Começa a acontecer pequenos óbitos, pequeno número de óbitos em determinados locais. Por exemplo, um município pequeno, aparece 2 óbitos, mas nenhum caso documentado. Isso significa que deve ter muita subnotificação. E aí, quando você vê o óbito, acontece um pouco o que aconteceu na Itália, na Lombardia. Quando eles perceberam, tinha 18 óbitos. Quando eles foram contar quantos estavam contaminados, tinha milhares. E aí, da noite para o dia, explodiu tudo. Então, essas curvas, elas começam baixinhas, a gente aplainou a curva, mas em determinado momento ela começa a subir. E o grande diferencial é saber o seguinte: se nós vamos subir assim ou se nós vamos subir baixinho. Se a gente subir baixinho, vai dar tempo para atender todo mundo e diminuir o sofrimento. Se a gente subir de uma vez, a gente enxerga a tragédia que outros países estão vivendo. Foi isso que me fez pronunciar lá no Sinduscom exatamente essas curvas. São cálculos matemáticos. Evidentemente, eles podem ter falhas, depende de variáveis epidemiológicas, depende da pessoa que infecta, depende de uma série de outras variáveis regionais, mas para uma pessoa que está na liderança de um sistema sanitário, ele precisa ser responsável e tentar prevenir o máximo de vidas. Assim, para um médico, para a gente tanto faz ser uma vida como várias, assim, é uma vida individual. Então, é da nossa formação. Então, me causou muito sofrimento enxergar essa possibilidade. E por isso que a gente foi muito rígido e muito duro, mesmo sob grande pressão, né? Assim, o governador chegou a relaxar um pouco o decreto, eu pedi a ele que voltasse atrás, ele entendeu que era importante, e isso tem possibilidade ao Ceará sobreviver. Nós estamos num momento que a gente vem postergando e a gente queria ter a possibilidade de montar essas UTIs todas. O que aconteceu no mundo? Vocês são do mundo empresarial e sabem mais que eu faço quase diariamente videoconferências com a China, que é quem tem equipamento para vender. Infelizmente, a maioria dessas empresas são chinesas, acho que o mundo inteiro depende deles, não é só o Brasil, vocês estão vendo os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Não deixa assim mesmo, né? E isso tem propiciado uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nós compramos e, embora a gente tenha comprado direto da agência estatal chinesa, é um pessoal muito sério, tem apoiado muito o Ceará, que é a Medical Health Company, mas tem uma questão de insumos, que eles não têm capacidade de produção também. Então,
nós compramos 700 respiradores e estamos aí com a perspectiva de receber 200 até final de abril. Não tem dia garantido, porque eles não têm como garantir, porque os insumos, os chips são americanos ou coreanos na confecção desses respiradores. E o que passou a nos preocupar, nós temos 50 respiradores presos numa empresa chamada Intermédio, no interior de São Paulo, e nós não conseguimos mais comprar. Os países do mundo estão todos desesperados. Os americanos, pelo que me falaram, pessoas que trabalham na Med Health Company, tem hoje vários aviões cargueiros comprando cargas que estão predestinadas para vários lugares do país. Inclusive, esse frete que nós fizemos agora, com a Ethiopia Airlines, vai vir pela África, dado o risco de parar em outro país e nós perdermos a carga. E lá tem 90 toneladas de insumos, além da possibilidade de... Nós estamos rezando aí para que a gente receba algum respirador. Então, em termos de desenho, eu precisaria abrir mais ou menos 50 leitos com respiradores por semana. Óbvio que pode variar, se aumentar, eu posso precisar um pouco mais. Tudo isso são prospecções. E me assusta a possibilidade de a gente ter um sistema esgotado. Ontem, no sistema público, eu estava com 100% dos leitos lotados, com UPAs, com pacientes esperando, com pessoas no interior mandando doentes porque eles não tinham capacidade de atender, embora o Estado do Ceará tenha optado, não sei se os senhores sabem, pela descentralização do sistema de saúde, e a gente vem investindo muito dinheiro nisso. Então, tem aí a abertura de UTI nesse último mês, Itapipoca, Crateús, Tauá, Maracanaú, Caucaia, Iguatu, Icó, Brejo Santo, Tianguá, Quixeramobim, tudo isso, fora 150 leitos nos hospitais regionais. Quer dizer, é um esforço brutal e que praticamente arca com todo ele o Estado do Ceará, o Tesouro. Quer dizer, o Ministério está querendo, ontem começou a credenciar esses leitos, vai pagar uma parte dos custos, mas isso inclui gastos já na área de saúde, nesses 2 meses, da ordem de 230 milhões de reais, do Tesouro do Estado, para que a gente possa manter essa estrutura e atender as pessoas. Então, me preocupa ver um sistema de saúde próximo da saturação no público e no privado, que tinha caído, porque houve uma grande demanda no começo, depois começou a cair, e agora a gente está assistindo algumas unidades voltarem a aumentar, porque pegou a periferia da cidade, tem convênios de saúde mais baratos e que estão também adoecendo e procurando os hospitais da Unimed, daí por diante. E são conversas com o presidente da Unimed, que vários colegas aqui técnicos têm tido. Então, eu entendo, e, ao mesmo tempo, eu tenho conversado com setores de representação importante como vocês, tentando ouvir as demandas e para mim, ouvindo de outros países, e para mim a coisa ela tem a formatação de uma guerra, sabe? Assim, numa guerra ninguém sai ganhando, quer dizer, todo mundo sai perdendo. Eu fiz um artigo recentemente, soltei até uma coisa meio personalizada, e mostrando que nós não vamos sair igual do que entramos. Nós vamos sair mais pobres e com muitas sequelas, né? Por quê? Porque você não consegue conviver com tamanho sofrimento sem ter nenhuma repercussão. Sofrimento do trabalhador autônomo, que não tem renda mínima, é sofrimento do lojista, é sofrimento do empresário, é sofrimento do profissional da saúde que se contamina, que hoje sofre preconceito até para voltar para casa. Nós temos alguns profissionais que nós estamos alugando hotel para o cara morar lá longe da família, porque ele trabalha num hospital só de coronavírus, e ele volta para o prédio e as pessoas têm medo de pegar dele, né?
é uma realidade social muito dura, com múltiplas facetas e com múltiplas repercussões, e que cada um sofre de um jeito. Aí, além disso, alguns, por imaturidade, acredito, não compreendem e politizam a coisa, personalizam, né? Eu tenho sofrido aí ataques pessoais em determinadas áreas, né, que são absolutamente inadequadas, né? E de um momento que eu acho que só tem um jeito, é trabalhar conjuntamente. Está expandindo no interior, está expandindo na periferia de Fortaleza, e apesar de toda a contenção, a gente deve ver aí um panorama mais duro, né? E aí aquelas projeções que eu fiz, que foi tirada de uma conversa privada e tornada pública de uma maneira, acho que inadvertida, a forma da colocação, elas têm a verdade ali. Na verdade, é uma prospecção que eu, como secretário, tenho que fazer todo dia, para alertar a população, para pedir a ela apoio, para tolerar um pouco mais o sofrimento, para tolerar as angústias, ansiedades, depressão, medo, que é tudo isso que cerca o confinamento, que é muito bem descrito, né, nos estudos de saúde mental. É muito duro. E hoje o estado do Ceará tem isso, pessoal, está esgotado em termos de sistema de saúde. Nós temos todo dia uma luta, a gente tirando leite de pedra. Agora mesmo eu estou discutindo com o Pontocardio para receber doente cardiológico, para transformar mais leito em UTI de Covid. Arranjamos 20 respiradores em São Paulo, o governo está mandando um avião buscar para a gente chegar aqui e montar, tentando da China que eles entreguem em tempo mais rápido, ou que pelo menos cumpram os prazos para que a gente... E a gente começa a ver nos outros estados um panorama que a gente viu em outros países, né? A gente está vendo aí em Manaus, né, a divulgação de corpos, né, vizinhos aos hospitais, são um estado mais pobre que o nosso, mais pobre do ponto de vista de rede hospitalar, pelo menos. E aí é muito duro e não tem como, como diz o doutor Freitas, nesse momento a Secretaria de Saúde vai recomendar, óbvio que isso vai ser discutido em comitê, mas com os dados que eu tenho hoje, eu vou aprofundar novamente os de hoje, é muito difícil você propor um afrouxamento, vamos dizer assim, de um isolamento onde você começa a ter um pico e que o sistema de saúde está perto da saturação e por conta de dificuldades de logística, de aquisição, técnicas, você corre o risco de ter um número maior de pessoas sofrendo sem assistência. E com projeções, aquelas projeções matemáticas, assim, se o modelo for o americano, nós vamos ter perto de 260 óbitos dia no Ceará. Se o modelo for o italiano, vai ser 258. Tudo isso varia, é o que eu disse, assim, isso é uma projeção. Por que um secretário tem que fazer projeção? Porque ele tem que organizar o apoio às pessoas. Ele tem que informar a população. Não se trata de trazer pânico, nem de fazer apologia do caos. Se trata de responsabilidade. E uma pessoa que tem autoridade sanitária, ela não pode se isentar dessa obrigação. Eu vou trabalhar até o fim. Se tiver que todo mundo ir para frente do combate, atender, nós vamos todo mundo. Mas é um pouquinho da realidade. Desculpa um pouco se fui prolixo, para deixar vocês falarem à vontade, mas é um pouco da realidade que nós estamos vivendo. Eu queria que você me dissesse aí quanto tempo você dispõe, que é para a gente organizar aqui, para não... Uns 30 minutos, dá bom? 40 minutos. 40 minutos. Eu não quero, porque eu sei que você tem outros compromissos, e a gente tem que organizar aqui. Eu vou... As manifestações, ver se são objetivas e não são repetitivas. Elogiar a sua conduta, eu acho que eu já fiz num grau suficiente. E eu acredito que devem vir aí algumas perguntas, e pela ordem, quem está controlando
É o Francimir, é a Bruna? Quem é que está no controle? Sou eu, presidente. Quem é que agora vai? Francimir. Deusmar Queiroz. Deusmar, com você a palavra, amigo. Doutor Cabeto, eu agradeço, em nome do Mundo Logista, ter aceito o convite do nosso líder Freitas. Hoje, verdadeiramente um líder que representa um segmento muito importante no Ceará. O cearense é conhecido como o judeu brasileiro porque gosta de negócios. E a nossa economia é baseada em negócios, e o segmento do comércio é um segmento que mais emprega e é um segmento muito importante. O senhor veio trocar ideias conosco. Dizem que palavra de rei não volta atrás. Só se o rei for estúpido ou... de forma que eu, desde o início, conhecendo um pouco do sistema financeiro nacional, principalmente do sistema público, que eu venho pregando um desconfinamento vertical. Talvez por ignorância, por não conhecer exatamente a realidade, eu tenha feito muitas propostas. Eu sei que o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste, BASA, não tem estrutura montada para atender o pessoal que mais precisa desses recursos. O bacana que está nessa live aqui, que está aparecendo a cara aqui, ele está em casa, ele tem condições de se manter. Mas a maioria que não está, que não tem home nem tem office, ele não tem condições de se manter. Por isso é minha preocupação. Nós somos privilegiados, as farmácias, apesar de estarem todas as lojas de shopping fechadas, lojas de centro fechadas, eu tenho 10% das 1.000 e tantas lojas fechadas, com dificuldade muito grande de manter o pessoal trabalhando, porque é lá que tem um poder de contaminação muito grande, dificuldade de distribuição, abastecerem as lojas, mas mesmo assim, nós somos privilegiados. Agora, a grande preocupação que eu sempre tive, que eu acredito que o Freitas também tem, o Assis, todas as lideranças têm, é com a saúde financeira. A saúde física, ninguém tem dúvida. Nos preocupamos com a saúde financeira. Mas até onde pode ir a defesa dessa saúde financeira em troca da defesa da saúde física e mental das pessoas? É um dilema muito grande. Como decidir? Eu prefiro confiar no conhecimento do sanitarista, daquele que está na linha de frente, daquele que tem todas as informações. Nós que estamos em casa, que estamos vendo aí o Globo News ou qualquer veículo de comunicação, são contaminados por coisas positivas, negativas. Mas quem tem o número verdadeiro, quem tem a informação verdadeira, é quem está na linha de frente. É o senhor que tem condições de decidir. Então, o que a gente pede, pelo menos eu peço, em meu nome, não vou pedir em nome dos outros, porque existem lideranças que podem fazer isso, é que só veja o que pode ser feito, talvez para esse descongestionamento parcial, por setor, não sei, alguns setores que possam ir aos poucos, mas que encontrem um caminho sem comprometer a saúde. Porque o emprego, lá daqui a 90, 120 dias, a gente tenta recuperar. O morto não consegue recuperar. Eu estou muito consciente de que o Estado do Ceará está entregue a uma pessoa que tem competência e que conhece. Reconheço do senhor essa competência e rezo a Deus que lhe ilumine para que o senhor consiga orientar os nossos governantes para tomar decisões que sejam a melhor possível, tanto para a saúde física como para a saúde dos empregos. Muito obrigado, Freitas. Muito obrigado, Deusmar. Você, como sempre, bem colocado. E o doutor Cabeto quer responder, falar? Pois não, Cabeto, com você a palavra. Acho que doutor Deusmar, esse é como o senhor coloca, é um grande dilema, viu? Eu tenho lido muito quem defende um lado, quem defende o outro. Algumas pessoas falando de isolamento vertical. Isolamento vertical precisa de uma estrutura gigantesca de mapeamento das pessoas, de exame em massa, e de uma estrutura de cidades sem muita densidade por habitação. É muito difícil fazer isso na nossa realidade, muito difícil, é quase impossível. Aliás, é impossível do ponto de vista prático.
Por outro lado, o que eu tenho dito? Assim, eu não tenho a menor dúvida que os países vão ter que se reinventar na proteção social, na questão da proteção das empresas. Nós vamos ter que parar e montar isso. É uma realidade muito dura. Eu acho que a gente vai ter que fazer, todos os países do mundo, como é que estão fazendo, doutor Desmar? Eles vão estudando. Quando começa a cair a mortalidade, aí eles começam a fazer liberação. Aí a gente vai ter que usar a criatividade. Quer dizer, o sistema não está saturado mais, vamos ajustar aos pouquinhos agora, vamos. Então, ontem foi o Trump, lá nos Estados Unidos, disse isso. Olha, vai acontecer em 3 etapas. A comunidade europeia disse, olha, mas o primeiro critério é começar a cair a mortalidade. Se a gente tiver numa curva ascendente de mortalidade, fica muito difícil, porque o próprio trabalhador, ele se infecta. E aí ele mesmo não vai querer trabalhar. Aí o número de pessoas excluídas do ambiente de trabalho aumenta muito. E aí vira uma bola de neve, porque a disseminação fica tão grande que mesmo que você libere a área, não funciona. Foi o que aconteceu em outros países. Eu liguei para a Itália, para a França, para alguns amigos, e isso gera uma onda, porque esse vírus ele tem um problema, ele gera uma onda de medo, né? E as pessoas começam a entrar em pânico. E para além da questão prática, algumas coisas que mexem com a economia, independente da gente liberar, não vão funcionar. Por quê? Porque a pessoa mora com um pai em casa que é diabético, hipertenso, tem 80 anos e ele vai trabalhar na obra, por exemplo. Aí ele vai, encontra com outra pessoa, infecta, volta para dentro de casa. Começa a ter por melhor que seja o sistema, a nossa realidade social é muito dura. Por isso que eu tenho dito, olha, nós não vamos ter cidades iguais depois do coronavírus. A gente vai ter que discutir assentamento precário, outras coisas que são lá para frente, mas que urgem, porque quando pega uma pandemia desse tamanho, esses problemas eles florescem e expõem o sistema de saúde e toda a estrutura social que nós temos. Agora, a gente vai ter que usar da criatividade, do bom senso, e isso tem que ser feito paulatinamente. Vamos supor que a gente prorrogue o bloqueio agora. E aí, daqui uma semana, nós tenhamos uma realidade que o sistema de saúde está mais organizado e a mortalidade não subiu como era. Nós temos que repensar outros critérios. O que mostra a experiência do mundo? É que mostra que nós estamos no começo da curva. Eu até coloquei para as pessoas assim, o exemplo dos Estados Unidos. No começo de março, os Estados Unidos tinham 100 casos e 10 óbitos. Ontem, se não me engano, posso estar errado no número, foi nos Estados Unidos 2.500 pessoas, num dia. Só em Nova York, perto de 1.000. Então, vocês terem ideia da progressão geométrica que isso tem, nós vamos ter que usar de criatividade. Como nós vamos fazer isso? Como é que começa? Primeira coisa, a gente precisa ter certeza que não está na ascensão da curva. Porque se a gente liberar, vai fazer isso, vai inclinar. E aí nós vamos ter tudo aquilo que a gente não quer ver. Né? Tudo aquilo que a gente não quer ver e tem assistido pela televisão. Se não está mais na ascensão e começou a cair a mortalidade, essa é a hora de liberar por partes. Aí horários, rodiziar funcionamento, tudo isso. Agora, é muito importante, assim, cada grupo de sociedade se unir e propor, começar a elaborar propostas do pós-Covid, né? Ou do intra e pós, para sobreviver. Quer dizer, a gente vai ter que usar a criatividade para a gente chegar nesse cidadão da periferia, que, como o senhor disse, que não tem acesso a nada, né?
que não aguenta nem 10 dias sem trabalhar. Na verdade, a gente está falando aqui, o cara aguentar um mês, ele não tem dinheiro para tolerar 10 dias nas finanças. Ele não aguenta 5 dias, né? Porque ele passa fome se ele ficar 5 dias sem isso. E nós estamos falando de um estado que a grande maioria da população ganha menos de 2 salários mínimos. Se não me engano, é 80% da população. E eu estou disponível para a gente montar isso e é um dilema, viu, doutor Desmar? É um verdadeiro dilema. Arriscar uma coisa e assistir muita morte é terrível, né? Doutor Cabeto, corroborando aí com a sua argumentação, eu queria chamar a atenção das pessoas que defendem a verticalização agora. Quem tem que respeitar, todo mundo, ninguém tem a verdade. Aí você falou aí, tocou num ponto que é essencial, é importantíssimo, porque alguém argumenta, até aparentemente com razão. O funcionário na minha loja ele está mais preservado do que na casa dele. O ambiente de trabalho é mais saudável. É um argumento que, se você parar ali, pronto, excelente. Só que o dia tem 24 horas. Ele passa quantas horas na tua loja? 8. 1/3 do dia. 2/3 ele vai para onde? Ele vai voltar para casa. Aí você agora tocou na ferida. O que é que estava vendo com o pessoal da saúde? Não estava podendo voltar para casa. Olha aí, nós teríamos como abrigar os nossos funcionários todos em outros locais, preservando? Olha, então, a gente precisa ter muito cuidado. Não é que não se queira uma saída. Eu gostei muito aí que a gente tem que trabalhar o pós, com inteligência. Nós temos que ter... Para mim, ainda continua sendo a vida o mais importante, porque com ela eu consigo construir outros momentos. Sem ela, tudo acabou. Eu trabalho com realidade e com esperança. São 2 fatores que me movem na vida. Eu trabalho... Eu era otimista, mas o Ariano Suassuna acabou comigo. Ele disse que o otimista é um tolo e que o pessimista é um chato. E eu, para não ficar nessas 2 definições, passei a ser um realista esperançoso. Então, eu tenho que trabalhar com a realidade, mas com muita esperança. É isso que move a gente. Eu fico muito triste quando eu não consigo, muitas vezes, me alinhar com amigos. Porque a gente quer até fazer, mas eu sou um homem que me pauto pelos meus convencimentos. Escuto, mas tem que ter convencimento. Porque o líder não é aquele que bate palma e faz o que todo mundo quer. Ele tem que traçar uma rota e as pessoas têm que acreditam nele. Se a rota for errada, ele leva todo mundo para um precipício. A responsabilidade é muito grande. Se eu não fosse líder de uma entidade que representa, entre diretos e indiretos, 1 milhão de empregos no Ceará, eu não tinha razão de eu estar... Eu ia reservar minha vida, mas eu tenho essa responsabilidade. Eu não posso ficar calado. Eu tenho que ter uma maneira de agir muito tranquilo, escutando muito, porque a escuta é um exercício difícil. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Todo mundo ouve, é natural. Mas escutar é processar o que eu ouvi. E eu procuro muito processar a escuta. E nós estamos vendo a ansiedade de todo mundo. Eu fico constrangido, as pessoas, o interior querendo abrir, porque não tem nenhum caso. Eu digo, abra, mas não queira meu aval. Chama o gestor municipal, chame as lideranças, não vá sozinho, não. CDL não vai assinar sozinho, não. Mas na reunião de diretoria, a maioria foi pela abertura. E aí? O vírus estava lá, não combinou com vocês? Para abrir um município desse, para abrir lá, ele tem que fechar as fronteiras. E eu disse para eles, e vocês vão ter abastecimento. E é num caminhão daqueles que ele entra. É difícil você administrar isso. É complicado. Então, eu queria só contribuir contigo, porque a abertura verticalizada, como estão propondo, ela tem esse problema. O cidadão volta para casa. E para ele não voltar, ele tem que ficar em outro ambiente. E eu não conheço quem vai ter condições de hospedar todo o seu pessoal. É difícil.
Então, mas não é por isso que nós não vamos procurar saída. Nós certamente, com essa inteligência toda aí somada, nós vamos encontrar saídas. Eu não sou radical. Eu sou aberto, sempre fui às evidências. Radical nessa hora está errado. Ele tem que ouvir, tem que se curvar às evidências. Mas enquanto não há convencimento, não adianta também estar alterando. Nós estamos lhe convidando hoje como o ministro não podia até ser, como o secretário da Saúde do Estado. Mas a outra live que eu quero trazer aqui, já é a pessoa indicada para trabalhar o outro viés nosso, que é a parte da economia. Quem é o secretário que está ligado diretamente, aplicando o soro para as empresas sobreviverem, que eu vivo pedindo? O secretário da Fazenda. Então, a minha amiga Fernanda vem falar aqui. Você está na saúde. E ela vem mostrar o soro que ela possa ter para as empresas. Porque eu tenho dito, o empregado, eu não estou muito preocupado com a periferia, até estive muito, briguei muito, lutei muito pelo autônomo, pelo pobre lá. Eu vou dizer uma coisa aqui que não se assustem. Eles vão ficar melhor agora do que antes. Um cidadão que vendia espetinho na esquina, ele não tinha R$600 por mês, não, doutor. Ele não ganhava isso, não. Então, a periferia, eles estão, até que os dinheiros chegando, que não, a demora vem aí, mas eles sobrevivem, porque eles precisam de muito pouco para sobreviver. Nós é que precisamos de muito, mas eles precisam de muito pouco. É impressionante o que essas mulheres fazem com essa Bolsa Família, o milagre que elas operam. E agora, aumentando, recebiam R$150. Eu vi um dia desse, o depoimento de uma mulherzinha, que maravilhoso, R$150 para ela, é dinheiro que você não valoriza, porque você não tem ideia da realidade. 600 para ela é para fazer festa. Então, eu estava muito preocupado, mas o presidente disse uma coisa que me assustou hoje. Ele não vai poder sustentar mesmo, durante muito tempo, ele tem dito. Também, essa linha de auxílio é outra complicação. Então, pessoal, eu queria só contribuir contigo. Eu vou abrir. Quem é o próximo aí, Francimir? Adailson, boa viagem. Presidente CDL, boa viagem. Adailson, você com a palavra. Olá, boa tarde. Dia. Boa tarde, doutor Freitas, boa tarde, doutor Cabeto. Cabeto, né? Boa tarde, aí, os presidentes da CDL do estado do Ceará. É uma honra estar falando aqui com você e parabenizar essa ação de poder aproximar nós, municípios, nós CDLs, né, das instituições do Estado. Então, é um prazer aqui estar de frente com você, doutor Cabeto, para lhe perguntar qual a possibilidade que se tem desses 200 e poucos, né, então 200 respiradores ou UTIs que já estão sendo adquiridos, dos municípios pequenos, como, por exemplo, a minha cidade, que é Boa Viagem. Qual a possibilidade que temos de ter instalado aqui em Boa Viagem leitos de UTI, ou pelo menos respiradores, em cidades com essa média de 50 mil habitantes? A gente sabe que é uma realidade que a gente enfrenta aqui em nossa cidade, de termos uma estrutura mínima de funcionamento. Qualquer coisa que aconteça pode ser transferida para Fortaleza, ou no mínimo para o regional de Xerangu, por exemplo. Mas, às vezes, tem situações em que o ser humano precisa de uma urgência, de uma emergência, de um posto muito mais superior, que somente uma UTI resolveria, pelo menos temporariamente. E hoje os municípios do porte de Boa Viagem não têm a possibilidade de socorrer ninguém com relação a isso. Então, queria que o senhor enxergasse os municípios pequenos também como a possibilidade de serem assistidos, de terem pelo menos um leito de UTI, terem pelo menos um respirador para socorrer uma pessoa em caso de emergência. Então, eu queria saber do senhor a possibilidade de ter nos próximos dias ou meses um respirador, pelo menos, ou um leito de UTI aqui na minha cidade, como Boa Viagem, ou em cidades do porte de Boa Viagem, que são cidades em torno de 50 mil habitantes. Meu boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa a sua colocação, até porque me dá a oportunidade para explicar o que a gente tem feito assim desde o ano passado.
o Estado do Ceará passou uma lei criando as regiões de saúde. O que significa ter as regiões de saúde? Eu não sei se as pessoas... Eu vou explicar um pouquinho para as pessoas poderem entender. O Sistema Único de Saúde ele tem um funcionamento e um financiamento tripartite. Então, o que significa o funcionamento tripartite? Que os recursos vêm da União, do Estado e dos municípios. O Estado do Ceará ele repassa para os municípios cota extra dentro de um programa chamado Plano de Incentivo aos Hospitais do Ceará. Então, ele manda um recurso a mais. E a União, ela manda o recurso direto para o município. Então, 70% dos recursos da saúde vai direto para o município e 30% do que vem da União cai para o Estado. São valores muito menores. O que os países mais ricos ou que desenvolveram melhor o sistema de saúde fizeram? Eles se organizaram em regiões de saúde, porque você não consegue... Qual era o mundo ideal? O mundo ideal é como o senhor está colocando, que em Boa Viagem eu tivesse um hospital com UTI, com 10 leitos, com tudo isso. Não é viável. Nem com um leito. Por quê? Porque a gente não tem profissional para isso. Hoje, só para que você tenha ideia, o Estado do Ceará e o Estado brasileiro e do mundo tem déficit de plantonistas de UTI. Na Itália, nessa crise aí, eles botaram ortopedista dando plantão em UTI. Em São Paulo e aqui, nós estamos botando telemedicina com médicos de UTI. Então, o que pode ter, e a gente já desenhou isso, então o Ceará, em setembro do ano passado, criou uma legislação onde o sistema de saúde ele é desenvolvido de forma regional. Então, tem 5 regiões. Região de Fortaleza, que vai ali de Itapipoca a Cascavel. Região Norte, que vai ali de Camusim até Crateús. Região do Sertão Central, onde está Quixeramobim. Região Leste, que vai ali de Cascavel até a região Sul. E a região Sul, que tem ali Iguatu, Mombaça, até lá embaixo, no último município, Pentecoste. Então, dentro dessa realidade, nós estruturamos o sistema. O que a gente fez? Isso que você está falando não é bem o nome UTI. Isso aí se chama sala de estabilização. Então, a gente pegou os hospitais regionais, ampliou os hospitais regionais para atender politraumatismo, para não ter que vir bater no frotão, gravidez de alto risco, para que uma mulher grávida que esteja grávida não tenha que correr aqui para o Hospital César Caos, infarto, para não ter que bater no Hospital Messejano, andar 200, 300 quilômetros. Então, nós estamos fortalecendo essas regiões. A gente reestruturou o orçamento e para esses hospitais pequenos, chamados de pequeno porte, HPPs, que muitas vezes não conseguem nem contratar médico, nós estamos estruturando com o que a gente chama de sala de estabilização. O que é isso? Você mora num município muito pequeno, se você morar num município muito pequeno na Inglaterra, nos Estados Unidos, não vai ter lá uma UTI, mas ele vai ter acesso fácil a uma UTI. Então, o que precisa? Que no hospital de pequeno porte lá tem uma sala de estabilização, onde você chega com uma doença aguda, uma pneumonia grave, um infarto, e aí você é atendido nessa sala de estabilização, coloca no respirador e é imediatamente transferido para uma unidade onde você adensa profissionais, porque o UTI é uma coisa muito complexa, precisa de diálise, precisa de infectologista, precisa de um nível de treinamento muito alto, e nós não temos. Então, a melhor maneira é você organizar o sistema. E a gente vinha fazendo isso. Tanto é que o que está acontecendo no estado do Ceará, pessoal, não está mais caótico por 2 motivos. Um, o doutor Freitas falou, que foi o isolamento precoce. E o outro foi a estrutura das regiões de saúde, porque ninguém sabe, né? Isso é uma coisa técnica. Então, qual é a esperança? Nós montamos uma fundação pública de direito privado que vai contratar todos os médicos e profissionais de saúde da mesma fonte. Para quê? Para que o seu médico lá de Boa Viagem, a sua enfermeira, queira trabalhar lá, porque o prefeito muitas vezes não consegue fazer o contrato. E aí ele fica numa disputa no interior, ele pula de um município para o outro, não consegue se qualificar. A outra medida que a gente fez foi a interiorização das residências. Residência é o período depois que o profissional de saúde se forma, onde ele se qualifica.
O Estado brasileiro só tem 30% das pessoas qualificadas adequadamente. Então, é um grande desafio. Quando eu digo que o coronavírus vai expor as feridas do nosso sistema, da nossa sociedade, é por isso que eu falo isso. Então, Boa Viagem tem uma grande solução, a gente fazer o acordo. Agora, você imagine discutir isso com o prefeito, que tem certeza que precisa de um hospital, mas ele não consegue bancar o hospital, ele recebe dinheiro do governo federal. Só para que você tenha ideia, o Ceará tem mais de 400 hospitais desse tamanho, com menos de 60 leitos. Esses hospitais não conseguem ocupar 20% dos leitos. Os leitos estão todos desocupados. Por que estão desocupados? Porque eles não conseguem atender os doentes, eles não têm perfil técnico para atender. Não é porque não tem um leito, pessoal. Eu fui em vários municípios que não tinham UTI. Um deles, Icó, e nós estamos colocando. Por quê? Porque não tinha apoio. Agora, Icó tem uma região de 160 mil habitantes que ele serve. Então, todos os 7 municípios que estão ao redor, nós estamos organizando o SAMU, para o SAMU chegar rápido, essa regulação ser imediata. Então, mas para isso, tinha que passar uma lei. Porque imagine você dizer a um prefeito que, a partir de agora, a coordenação dos leitos dele não é dele, é do Estado. O que representa isso politicamente dentro do município, onde os eleitores dele estão lá e daí por diante. Então, saúde é uma coisa muito complexa, ela precisa ser revista. O nosso sistema de saúde, eu tenho dito, ele precisa ser reformado, ele precisa ter um setor de cadeia de suprimentos melhor, ele precisa melhorar a logística, ele precisa distribuir remédio de uma maneira mais adequada para as populações de risco. Vou só dar um dado para vocês. Eu tinha discutido com o doutor Delzimar um mecanismo de distribuição de medicamentos através das farmácias, que as farmácias estão em todos os municípios do Ceará, mas nem todo município tem posto de saúde funcionando. E a gente tinha discutido uma proposta para que as farmácias interagissem com isso e ajudassem a gente a entregar o remédio mais fácil acesso, etc., que é um plano muito interessante, a gente pode discutir depois, vamos discutir quando passar essa crise, mas só para que vocês tenham ideia, dos doentes que têm coronavírus e faleceram, eu estava olhando os dados ontem, quase 40% eram diabéticos. Isso força a gente pensar, dizer o seguinte, será que a gente não tem que melhorar o controle do diabetes? Será que o nosso controle está adequado? Porque tanto entre as mortes, tantos diabéticos, se 7% da população só é diabética. Então, você tem razão na sua colocação. Agora, isso passa por uma estruturação, e essa estruturação passa por política, definição de orçamento, utilização da verba adequadamente, planejamento de curto, médio e longo prazo. Não pode querer que seja tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente nunca vai chegar onde deve chegar. Política de saúde tem que ser política de Estado, não pode ser política de governo. Você não pode fazer hospital achando que você vai ganhar a eleição amanhã, porque depois você não consegue equipar o hospital. Então, você tem que desenhar um hospital. Quando você vai montar uma loja, se você não tiver como contratar vendedor e funcionário, você não consegue abrir a loja. Então, aí você, em vez de você abrir 10 lojas, você abre uma na região e tenta chegar com a logística adequada. Desculpa, eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo, desculpa. Está ouvindo? Doutor Cabete, está ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Só a título de informação, porque é bom que as pessoas sejam atentem para essa realidade. Uma UTI não é uma cama bonita, um leito, não. Tem leitos bonitos, parece assim um avião de última geração. Aquilo tudo é até mais fácil de você adquirir. Quantos profissionais qualificados um leito de UTI precisa para que ela, de fato, opere como uma UTI? Que aí é onde está o gargalo, que as pessoas muitas vezes não entendem. Um leito de UTI precisa de quantos profissionais para que, de fato, ela seja ela seja uma UTI? Pelo menos 10. A conta já dá para ter ideia aí, que é uma UTI. Só para ter ideia, é toda uma logística para que isso funcione. E além de ter que ter na ponta 3 profissionais por leito,
altamente qualificados, porque senão esses doentes vão falecer, vão se contaminar e daí por diante. E são 24 horas. Você tem que ter turno. O médico não consegue. 7 dias na semana, quer dizer. Então, um leito de UTI, pessoal, ele é muito mais complexo do que uma cama bonita, do que os equipamentos que você até consegue. O pior é você ter o profissional competente, porque na hora que o cidadão entra na UTI, ele está ali entregue. Se não tiver alguém atento, ele viaja ligeirinho e ele está fora, porque precisa muito controle ali. Mas quem está na ordem aí? Frente, temos uma pergunta, foi feita aqui pelo chat, e vamos falar agora. Rafael, presidente CDL Solonópolis. Doutor Cabeto, recentemente, Marcos Ponte, do Ministério da Ciência e Tecnologia, informou sobre um novo medicamento que entrou em fase de teste e que em breve divulgará. Há um alinhamento nessa informação ou de alguma perspectiva nesse sentido? Esse é um outro problema que nós estamos vivendo, quer dizer, o desespero é tão grande que todos nós, estamos vendo várias frentes. Vocês têm visto pessoas falarem de transfusão de plasma, de pessoas que curaram, de uso de medicamentos que inibem a inflamação, chamado imunobiológicos, de imunoglobulina, de ivermectina, que é um remédio que se usa para verme, de cloroquina, de azitromicina, de medicações com mudança molecular que bloqueiam a replicação viral, que é um pouco dessas drogas. O Dr. Deusimar conhece bem isso. Pessoal, uma molécula dessa, quando você solta no mercado, o laboratório gastou bilhões de reais para produzir essa molécula. A grande maioria dessas moléculas, elas são jogadas fora, porque elas acabam não começando nem a fase 1 do estudo, que é comprovação de eficácia in vitro, ou seja, experimentalmente. Qual é o problema do vírus? Nós começamos a usar remédios baseados em experiências anteriores. Então, o que a gente fez? A cloroquina, por exemplo, tinha estudo in vitro mostrando, ou seja, não no ser humano, mostrando que o vírus ele se multiplicava mais lentamente. E usamos informações do passado de quem usou no coronavírus lá no Oriente Médio, só que nada disso se comprovou eficaz. Então, ao dia de hoje, essas drogas são totalmente empíricas. Então, não tem comprovação. Do ponto de vista científico, existe uma metodologia para isso, e que a gente chama trials, ou estudos, grandes ensaios. Várias dessas drogas estão em grandes ensaios. Porém, isso leva algum tempo, mesmo que você faça muito rápido, e várias das coisas que a gente pensa que funcionam, depois pioraram. Porque em ciência é assim. Eu vou só dar um exemplo para vocês, que eu tenho citado. Quando houve aquele evento de morte súbita de recém-nascido, os pediatras todos mandaram as pessoas dormirem e botarem as crianças de bruço. Quando saiu o estudo lá, depois de 2 anos de análise, a gente viu que quem botava de bruço as crianças morria mais. A gente desvirou as crianças. Era uma impressão que a criança não se engasgava quando você botava de bruço. Então, ciência ela é meio traiçoeira. E, às vezes, você bota um remédio no mercado, faz todo o estudo, gasta bilhões de reais, aí, de repente, descobre que... Eu vou dar um exemplo. No passado, teve uma droga aí que fazia as pessoas perderem gordura na barriga, chamada Rimonabant, e quando a gente jogou no mercado, eu mesmo prescrevi o remédio, mas 6 meses depois, teve 6 casos de suicídio com a droga. O mercado foi obrigado a tirar, jogou bilhões de reais fora. Então, tem gente discutindo vacina, mas ao dia de hoje, pessoal, é tudo especulação. E tem muita gente gerando negócio com especulação.
No Ceará, o que a gente fez? A gente colocou no protocolo, nós sentamos, fizemos o que a gente chama de consenso. Chegamos com especialistas, eu mesmo participei do consenso, porque vi muitos doentes, tenho lido diariamente pelo menos 1 hora de tudo que se publica no mundo sobre isso, e dissemos, rapaz, o que é responsável? Vamos fazer um protocolo. Quem vai tomar cloroquina quando se interna vai assumir um documento que está em estudo, criamos um registro para acompanhar o que vai acontecer, a pessoa sabe dos efeitos colaterais, porque é assim que o critério é usado, porque se você não fizer isso, e a pessoa morrer de uma arritmia por um remédio que você deu, e lá na frente sai estudo mostrando que o remédio é ruim, aumentou a mortalidade, você tem uma responsabilidade sobre isso. É preciso que você diga às pessoas que você não tem certeza do que você está propondo. Então, a gente vai ter que fazer. Então, toda essa especulação, quando você diz que tem uma molécula, o doutor Deusmar sabe muito bem, entre ter a molécula e garantir que isso vai funcionar, pessoal, às vezes, a maioria das vezes leva 10 anos. O sujeito tem que testar a molécula in vitro, depois ele tem que fazer um grupo, que a gente chama fase 1, para garantir que não mata. A gente diz estudo de segurança. Depois termina o estudo de segurança, aí você vai dizer que é bom. E depois você vai testar em grandes volumes, em populações diferentes, com características diferentes, idades diferentes. Isso, entre você começar o isolamento de uma molécula e isso funcionar, em geral, leva 8 a 10 anos. Vamos supor que se apresse um pouco isso, não vai acontecer em tempo hábil. Pois não, doutor. Inclusive, eu tenho dito que, em caso de desespero, eu tomo até chumbo derretido. Isso é aquele momento, não tem outra alternativa. O chumbo é o menos indicado, mas eu vai, o que for. Mas o doutor Cabeto estava doente e tomou cloroquina, é o que faz. Você sabe disso. Colocam nas redes, ele não prescreve num dia, mas tomou. Foi ele que escapou com cloroquina. Eu digo que sim, que seja, mas ele não pode. Eu não sei nem se você tomou, não, que eu não lhe perguntei nunca isso, nem te pergunto. O que eu estou dizendo é que o governo não pode dizer, prescrever já dizendo que é um medicamento indicado, porque a partir dali ele assume o risco. Essa é que é a diferença. Eu posso tomar até veneno, que não está prescrito para eu tomar. Está lá, o veneno está na prateleira, não é para eu beber. E eu vou tomar, o problema é meu. Então, a cloroquina, a exemplo, tem muita gente dando depoimento, eu tomei, fiquei bom, não sei o que. Podia até não ter morrido sem tomar a cloroquina, ela também pode ter tido um efeito para ele. O que eu entendo até agora é que o governo, que tem que ter um Ministério da Saúde, os secretários, eles não podem assinar uma regra, esse medicamento é o indicado, que a partir dali o Estado tem a responsabilidade por tudo que vier a ocorrer. É mais ou menos isso que eu estou entendendo. O médico ele pode prescrever. Eu assumo contigo, Cabeto, eu vou querer tomar isso aí, deixa comigo. Eu lhe isento, o problema é meu. Aí você diz, Freire, você está sabendo que você tem um problema aí, que eu lhe trato, uma deficiência cardíaca, você tomar essa porcaria aqui, ela vai lhe dar uma desritmia, parece que eu estou lhe ouvindo, e vai piorar o teu quadro. Quer dizer, eu tenho que fazer, a responsabilidade é minha, não é isso? Mais ou menos por aí. Quem é que está na sequência? Mais uma pergunta aqui pelo chat, Ednardo, presidente CDL de Paraipaba. Doutor Cabeto, por quanto tempo ainda, com base nos dados técnicos, poderá levar essa quarentena para os comércios não essenciais, os comércios não essenciais fechados? Essa é uma pergunta que a gente se faz todo dia, viu? Quero que as pessoas entendam assim, que para a Secretaria de Saúde, nós vamos estar extremamente felizes na hora que a gente chegar e disser, olha, pessoal, vamos começar agora a fazer uma liberação parcial. Para a gente seria uma grande notícia, seria uma coisa assim extraordinária. Então, eu vou tentar aqui, não quero essa previsão, eu vou colocar como a outra, para não ser mal interpretado, né? Então, primeiro eu quero dizer assim, o pessoal todo perguntando por que eu não respondo que não tomo cloroquina, que não tomei e tal. Eu disse, olha, pessoal, eu não tenho problema nenhum com a verdade. Eu me internei, fiquei numa situação mais grave, os colegas infectologistas prescreveram cloroquina e azitromicina, eu tomei durante 36 horas,
tive muito efeito colateral, não vi melhora no quadro clínico, tive muito efeito gastrointestinal, taquicardia, náuseas, vomitei prolongadamente e resolvi suspender o remédio. Né? Pedi, solicitei aos colegas que suspendessem o remédio, já que não havia comprovação, e tirei o remédio. Né? E depois de quase 7 dias com 40 graus de febre, eu mudei a estratégia e discuti com os infectologistas que, em algum momento, a gente tinha que tratar da doença inflamatória, que provavelmente a infecção viral já não era o problema maior, e a gente mudou a estratégia. Isso você está vendo a delicadeza, que é uma coisa, quer dizer, como é que eu vou dizer se eu fiquei salvo? Eu usei 36 horas no remédio, remédio não funciona em 36 horas, provavelmente sim ou não. Então, é um chute, né? Dizer que foi isso, provavelmente não foi, né? Tem gente que se cura sozinho, 50% da população é assintomática, então você tem que testar milhares de pessoas para você comprovar que isso. No meu caso, eu vou ser sincero, assim, eu não sou contra usar dessa forma que o doutor Freitas colocou, né, que está no protocolo do Estado, eu assinei, quer dizer, pode usar, fazendo um protocolo, o paciente tomando consciência dos riscos, a gente observando a evolução e individualizando o tratamento, né? Para que a gente não seja responsável. Assim, o sujeito toma não sei quantos remédios para arritmia, e aí você mistura um remédio que dá morte súbita. Então, é uma vida, pessoal. Não dá para um secretário de saúde prescrever genericamente uma coisa que não está comprovada cientificamente. Né? Não seria nem responsável da minha parte. Então, quanto ao tempo que vai ficar, o que a gente tem aí de expectativa? É de que até meio de maio a gente tem aí uma situação de ascensão da mortalidade. Quer dizer, a gente... porque o que acontece? Isso é uma curva de saturação. Quando é que isso começa a diminuir? Quando você não aumenta a velocidade com que dissemina, né? E você consegue ter um sistema de saúde que trate todo mundo para as pessoas não morrerem. Então, essa curva, o Ceará é como o doutor Freitas colocou, ele muito bem colocou, quer dizer, nós conseguimos, cidadão cearense, para as pessoas entenderem, assim, não é que a Secretaria de Saúde muda todo dia a prospecção, é que o bloqueio mudou a prospecção. E aí a gente é obrigado a mudar os cálculos. Então, está com 50% de bloqueio. Se as pessoas obedecerem e for para 75%, essa curva muda. Então, é difícil prever. A gente tem que ver um pouco do que aconteceu nos outros países. Né? Vocês, em geral, vocês veem que os outros países foi mais ou menos 45 dias de que você conseguiu estabilizar um pouco o sistema. Demorou ali 45, 60 dias. E alguns liberaram antes, quer dizer, países que foram extremamente eficientes estão liberando antes. Né? Alguns países não bloquearam no começo, Singapura, aí depois viram que não tolerava, aumentou o bloqueio depois. Eu acho que acabou postergando. Então, eu posso disponibilizar para vocês um estudo de um economista chamado André de Médici, que é economista-chefe do Banco Mundial, eles mostrando que os países que não bloquearam antes, não foram rígidos no começo, demoraram mais a voltar, porque tiveram explosões de casos e faliram o sistema antes. Eu acho que, assim, eu vou discutir, não posso me antecipar, mas a gente vai postergar, não sei se 15 dias, né? Mas a sugestão, a recomendação técnica da Secretaria vai ser fazer isso. Se depois de uma semana, não, essas previsões não deram certo, está muito menor do que era, não expandiu para os 184 municípios, porque está subindo todo dia 5, 10 municípios contaminados. E esses contaminados já saem direto com a morte. Quer dizer, não sai nem com o caso, sai com a morte direta.
Então, significa que tem vários contaminados. Então, ontem saiu aí uma opinião de um especialista em matemática e estatística dizendo que o Brasil tinha muito mais contaminado do que a gente estava documentando. Eu disse, provavelmente, né? Porque a gente não tem capacidade de exame em massa. Eu acho que qualquer previsão fora disso é irresponsável. Ô, Francimir, eu vou cortar aí a tua linha de sequência, eu vou abrir aqui para o Riambu, porque ele já vi que ela apareceu várias vezes pedindo aí para falar. Isso, ele seria o próximo agora. Ah, era? Então eu estou adivinhando. Contigo aí a palavra, Riambu. Olá, boa tarde. Quer dizer, bom dia. Bom dia. Doutor Freitas, me parabenizo aí por tamanha tirar a gente da nossa ignorância. E ao senhor também. Prazer. Nós só somos comerciantes, empresários, alguns são empresários, eu sou bodegueiro, e a gente não sabe de nada. A gente só sabe que verdadeiramente estamos dentro de uma guerra. Esse é o cenário real, um inimigo invisível. Eu agradeço muito ao senhor, doutor Freitas, por nos esclarecer e dar um cenário do que nós ainda vamos enfrentar. Pelo que nós estamos percebendo, apenas estamos no começo. Então, todas essas perguntas que ele faz é impossível de ser respondida, porque tudo depende de como a população vai se comportar, como essa coisa ela é individualizada para cada país, pela questão climática, questão de hábitos, culturas, situação do sistema de saúde, que o senhor muito bem explicou. Então, eu acredito que foi muito importante a gente ter se resguardado para vocês terem o mínimo de preparo, e até agora deu certo. Agora, muito me preocupa, e aí eu não vou dizer o que é que os senhores devem fazer ou não, porque o técnico é o senhor e o governador e etc., mas eu quero lhe dizer aqui o nosso sentimento de comerciante, para os senhores entenderem a nossa dor. A cada dia que passa, são mais milhares de empregos que, lamentavelmente, a gente não vê esperança de abrir, e etc., etc. E a gente diz o seguinte: um paciente, quando sai de uma UTI, ele vai para um quarto de hospital, porque depois vai para a sua residência e ainda demora um certo tempo para ficar bom. Então, o comércio é do mesmo jeito. Depois que a gente abrir, a gente vai passar por todos esses tempos. Então, não vai abrir do mesmo jeito que é para ser. Então, a gente não vai precisar da quantidade de funcionários que a gente tem, evidentemente. Afora que muitos pequenos, por exemplo, nós mesmos que temos operações maiores, aquelas lojas que já não vinham performando, certamente a gente não vai mais abrir, a gente vai fechá-la, porque a gente não sabe que tamanho é esse problema. Então, tem que ter um coração firme, duro, os senhores, porque morte será inevitável. O senhor projetou 250, tomara que seja 100, mas pode ser 300 ou pode ser 1.000. Ninguém sabe quando essa população vai estar aí. Mas vai ter a onda. Enquanto não se tiver um remédio de fato ou uma vacina, não vai se imunizar a população. Então, eu peço ao senhor que veja a economia, porque o coronavírus, ele mata e é feio, porque é a pessoa morrendo sem fôlego, a pessoa é o hospital, daqui a pouco não tem nem aonde enterrar isso. Mas tem uma série de outras mortes silenciosas que não chamam a atenção, mas com certeza elas virão. E como diz, o senhor já ouviu muito, vai morrer muito mais gente, com toda certeza, sem ser do coronavírus, isso é óbvio, mas que são doenças silenciosas. Mas a gente não pode ser omitir disso. O que é que eu quero dizer com isso? Seja duro e, no momento oportuno, nos libere com responsabilidade, evidente. Essa equação, eu sei que é dificílima para os senhores, mas
eu dei, pelo menos, o nosso sentimento. A palavra está com o senhor. Muito obrigado. Eu acho muito bem colocado, assim, é exatamente isso, é uma guerra. Eu tenho colocado para as pessoas, assim, eu reflito isso 24 horas por dia. A minha mulher até diz assim, você passa a noite todinha falando e fazendo reunião, e é uma angústia, essa angústia que vocês estão vivendo, essa realidade, você sabe que eu já pensei sobre isso várias vezes, eu digo, nós vamos ter milhares de empregos que você não vai botar de volta, nós vamos levar não sei quanto tempo para reaver isso, como é que isso vai ser? Uma convicção eu tenho é que nós vamos ter que se reinventar como sociedade. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Eu gosto muito de ler a história de história em geral e principalmente do que representa da área da história da medicina. E se a gente for ver o que aconteceu nas outras pandemias, pessoal, o mundo teve que se reinventar. Saiu da guerra, da Primeira Guerra, e pegar uma pandemia de influenza, que ninguém sabe quantos, mas pode ter chegado a 50 milhões de mortos. Quer dizer, você imagina o que foi isso? A minha avó contava muito que um primo dela e um parente morreram da influenza na época. E ela contava o que foi a loucura daquele momento. Vocês imaginem a varíola, quando Rodolfo Teófilo saiu aí a cavalo contra as autoridades sanitárias, vacinando as pessoas em Fortaleza, isolando, quer dizer, perseguido politicamente porque fez isso, porque era um absurdo. E então é um dilema de vida, sabe? Nós vamos viver um dilema. Nós não vamos ser os mesmos. Algumas empresas, não sei se suportarão, algumas famílias mudarão seu modelo de vida, o sistema de saúde não será mais o mesmo. Deus queira que essa projeção esteja errada, ao contrário que as pessoas pensem um pouco. Nós estamos hoje, acabei de receber aqui uma mensagem, hoje eu tenho 38 pessoas com coronavírus esperando na fila de UTI, eu não tenho mais leite de UTI. Amanhã vão ser 100, no outro dia vão ser 200. E aí, vocês imaginem, assim, nós não vamos ser os mesmos. Eu sei, agora eu sou otimista, eu sou como o doutor Freitas está dizendo, eu acho que tudo isso a gente vai sair mais forte. Eu acho que a gente vai batalhar, a gente vai unir a sociedade, a gente vai pegar o Estado e vai gerir melhor, a gente vai botar o dinheiro onde tem que botar, a gente vai facilitar os trabalhadores, a gente vai desburocratizar os empregos, a gente vai fazer, talvez, as coisas mais rápido. E talvez essas mortes que a gente estava tendo silenciosas por um sistema arcaico, mal desenhado, por uma questão tributária mal feita, que gera milhões de mortes silenciosas também, por pessoas que não conseguem ter acesso porque tem infarto, AVC, câncer, não conseguem tratar o diabetes, talvez a gente saia com um sistema melhor. É a minha esperança. Eu estou botando toda a fé nisso. Eu estou disposto a enfrentar esse drama que nós vamos viver. Eu, responsavelmente, eu vou assumir isso até o momento que as pessoas acharem que eu estou fazendo direito e com responsabilidade, porque eu sou um servidor público e assim eu tenho que prestar conta. Então, você tem toda a razão. Nós vamos fazer todo o possível para isso. Eu acho que a hora é de união, é de pegar, fazer, se reinventar. Nós vamos ter que nos reinventar. O senhor nas suas empresas, nós no sistema de saúde, não vai ter, eu tenho dito, os colegas médicos, tem colega que vivia de atendimento da Unimed e fazia R$70 mil por mês. Baixou para 5, porque ninguém quer ir mais.
E aí, quantos meses vai demorar isso? Não sei. Por quê? Porque até ter a confiança das pessoas, por exemplo, um dermatologista deve estar com 1/3 das consultas marcadas, 1/10. Quem é que vai para o dermatologista? Ninguém. O que o sujeito vai fazer numa fila de dermatologia se ele está morrendo de medo de pegar o coronavírus? Então, a sua consulta oftalmológica, que não é urgente, e aí vem uma preocupação minha, quer dizer, é que pessoas estejam adiando consultas que não devam. As pessoas têm pressão alta. Então, eu estou agora ligando para os doentes. Meus pacientes pessoal, alguns com mais risco, eu estou ligando para as pessoas. Rapaz, ligue para saber como é que ele está. Diga a ele que ele pode me ligar no telefone, que eu estou preocupado. Ele está tomando um remédio. Com medo que nessa coisa as pessoas relaxem e acabam morrendo de outras coisas, como o senhor está dizendo. Então, eu sinceramente, assim, né, eu acho que nós vamos vencer. Vai ter umas sequelas aí no meio, mas a gente vai ter que se reinventar. Doutor Cabeto, está desligado. Doutor Cabeto. Peraí só um minuto. O meu entendimento, eu tenho defendido uma posição, queria saber se você concorda, desde a primeira hora, que eu entendia que a máscara era protetora. Eu tenho até um genro que é médico e ele discordava de mim. Ele entendia que era só para o médico, aquela corrente inicial. Eu fiz a última viagem que eu fiz de Brasília para cá, eu já vim no avião, eu já vim de máscara. Porque eu entendia que se alguém tivesse ali, ele estava me transmitindo e eu estava sem uma proteção. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre entendi que a máscara não é o único elemento protetor. Pelo contrário, a maneira que ela está hoje, eu já estou preocupado, porque o povo, inocentemente, eu não sei se você concorda, eu olho aquelas feiras, os pobres nas filas com a máscara, e eles passaram a pensar que eles estavam protegidos. Quando nós sabemos que a infecção, a menor é essa aérea, ela ocorre, mas a maior é do contato. É pegar um trinco, pegar um corrimão de uma escada, ali é onde vem a infecção mais direta. Então, essa propaganda enorme de máscaras tem que ser com muito mais cuidado. A população tem que ser avisada de que o uso da máscara pode ser, inclusive, um elemento que venha contribuir para a infectação. E as pessoas, além de não terem a cautela no uso, não saberem como manipular aquela máscara, ela mesma por si não vai evitar, não. Ela não vai, ela é mais um elemento. Isso eu tenho dito, que eu tenho me preocupado muito com isso. O que o senhor diz? O senhor tem toda a razão. Às vezes dá uma falsa ideia de proteção, mas as pessoas precisam lembrar que precisam usar álcool gel, usar sabão, limpar a casa, passar água sanitária no chão, porque o vírus, ele embora ele tenha curta duração, ele contamina os objetos e etc. E essa máscara, no começo se defendeu que era só para aquele que estava infectado ou médico. Hoje a gente está pregando uma máscara universal, mesmo não uma máscara cirúrgica. Por quê? Porque a teoria de alguns países que têm mais experiência do que nós, embora não se tenha comprovação científica que o vírus diminua, que ele filtre o vírus, mas a circulação do vírus como um todo reduz. Então, hoje, o mundo inteiro está pregando, o CDC americano, o Centro de Controle de Doenças americano, está propondo que 100% das pessoas usem máscara. Então, o ideal era que, mesmo essa máscara, que não é a cirúrgica, o Estado fez aí um edital, eu vou ver hoje como é que está, para comprar de empresas têxteis aí 5 milhões de máscaras para a gente distribuir. Agora, isso que o senhor falou é vital. As pessoas não achem que estão botando a máscara, que estão protegidas, andando em todo canto, porque isso não é verdade. Isso tem um papel muito pequeno. O isolamento, ele é vital. Essa coisa, o isolamento, os cuidados higiênicos, eles são vitais
E a pessoa não pode achar que simplesmente botou a máscara, pode sair por aí, que aí vai contaminar todo mundo, inclusive ele. Meu amigo, eu estou vendo aqui que o seu tempo que você tinha sinalizado já ultrapassou. Quero saber se ainda pode. O senhor quer... Doutor Freire. Só um minuto, só um minuto. Sim, doutor Cabeto. Diga aí, doutor Cabeto, você tem tempo ainda? Pronto, desculpa. Você ainda tem tempo, ainda pode? Eu tenho que, daqui a 5 minutos, entrar em outra reunião. Se a gente puder ser assim, um pouco mais objetivo, também vou tentar ser mais objetivo. Doutor Freitas, minha pergunta é... Só um minuto. Quem é que está falando? Quem é burro? Já falou demais. Vai lá, Hamburgo, diz logo, vai, ligeiro. Doutor Cabeto, só uma observação. O prefeito está falando em um lockdown, para dar uma segurada aí. Assim, eu vou só dar a nossa opinião. As pessoas ainda conseguem se movimentar um pouquinho, fazer tirar essa pressão psicológica, doença mental, que está todo mundo com síndrome do pânico, depressão, essa coisa. Então, essa pequena movimentaçãozinha é salutar para as doenças invisíveis, como eu lhe falei. Se o senhor puder evitar de um lockdown, eu penso que seria bom. Isso é minha opinião, só estou aqui dizendo como um leigo, mas eu teria que falar, viu? Obrigado. Eu, a princípio, não estava discutindo lockdown. Quando foi na semana passada, várias pessoas do Comitê de Saúde começaram a falar com isso, porque começaram a ficar muito preocupadas com os indicadores de projeção. E aí a gente começa a ficar desesperado, porque a população não está entendendo muito. O interior e a periferia, as pessoas não estão fazendo isolamento como está. E aí começa a se pensar em medidas mais radicais. Se a gente conseguisse que a gente subisse de 50% para 75% o isolamento, seria muito bom para evitar essas medidas mais radicais. Mas a gente não está conseguindo. É muito importante que as pessoas... Às vezes eu digo, pessoal, esse debate controverso, ele tem discutir, dialogar, escutar, raciocinar, é muito saudável. Agora, quando a gente fala de comunicação pública, ela tem que ter uma comunicação única, porque senão gera um bocado de dúvida, as pessoas já têm dúvida, né? E aí a gente perde tempo. Então, eu acho que o prefeito vai querer colocar isso no comitê, porque, na verdade, algumas pessoas já colocaram, não foi nem o prefeito, no comitê anteriormente, na semana passada. Mas é mais como desespero do que... Ninguém quer ver essas mortes na rua, né? Como a gente está vendo no Equador, como a gente está vendo nos Estados Unidos, como se viu na Itália, né? É uma situação dramática, né? Quem está na linha aí, Francimir? Marcelo Magalhães, diretor distrital Santa Quitéria. Vai, Marcelo. Marcelo. Boa tarde, doutor Freitas. Marcelo. Boa tarde, doutor Cabeto. Um prazer estar participando aqui com você nessa live e realmente de extrema importância. Dizer que aqui em Santa Quitéria nós não estamos fazendo 5 milhões de máscaras, não, mas estamos com um projeto de 5 mil máscaras, que a CDL encabeçou essa luta de doações de empresários, de comerciantes. E nós já estamos quase conseguindo a nossa meta para que a gente possa estar distribuindo essas máscaras para o pessoal de zona de risco. Agora, uma pergunta bem rápida e simples. Num momento como esse, a gente precisa de muita transparência nos dados. E pelo que o senhor demonstrou, o senhor é o defensor árduo, né, dessa posição. Mas o que às vezes nos incomoda, que um exemplo de Santa Quitéria, eu acredito que também Juazeiro, que acompanha os dados de Juazeiro, existe uma observação sobre essa divergência de dados entre o Estado e o município. Aqui em Santa Quitéria, na semana passada, nós tínhamos, por vocês aí, eu acredito que 16 casos aguardando o resultado, e que Santa Quitéria mostrava só 7, através da prefeitura. Com relação a essa divergência, o senhor tem algo a falar? E como é que está acontecendo? Tenho. Tá bom? Acho que pergunta, e muito obrigado aí pela atenção. Muito importante essa colocação, né? Eu vou pedir de novo que as pessoas não politizem as coisas, né? Que as pessoas entendam que isso é uma coisa técnica. Então, o que acontece? Muitas vezes, os municípios têm muita dificuldade de pôr um sistema
as informações corretas. E aí acaba gerando uma série de divergências. Nosso sistema, que é o IntegraSUS, que eu acho que, assim, ontem, por sinal, foi muito boa a sua colocação. Existe uma organização internacional que está julgando a transparência durante a crise do coronavírus. E o Ceará é o primeiro estado brasileiro em transparência. Está disponível no site da Secretaria, se vocês quiserem entrar, o ranking, o que compôs o ranking. E desde que eu entrei na Secretaria de Saúde, eu faço questão de disponibilizar o número de leitos ocupados no hospital. Se vocês entrarem hoje no site do IntegraSUS, se vocês entrarem IntegraSUS no Google, vocês vão ver lá as notas fiscais e os contratos que eu fiz todos. Tudo aberto, 100% aberto. Vocês vão ver lá o contrato de 33 milhões de dólares com a Medical Health Campus chinesa para comprar respirador e EPI. Está tudo aberto, 100%. Agora, todo banco de dados, quando você tem um sistema que dá transparência, é preciso que a mineração do dado, que a gente chama, lá na ponta faça direito. Então, eu tenho visto muita gente dizer assim, então, olha, porque eu fui na UPA, uns relatos de mídia social, e o meu pai tinha infarto e estão botando aqui que morreu de coronavírus. É bom, assim, se alguém está preenchendo o atestado de óbito errado, eu vou lançar uma portaria da Secretaria corrigindo isso. Agora, entenda, eu, secretário de Saúde, não tenho como garantir que tudo funciona da ponta a outra. Então, tem até uma polêmica criada aí com o pessoal de Juazeiro, que como se houvesse polêmica com o prefeito de Juazeiro e com o secretário de Saúde Municipal, e Capanã nunca nem existiu essa polêmica. Eu estou ajudando a Secretaria Municipal de Juazeiro para abrir um hospital, está fechado, São Lucas, ajudando para abrir uma UPA. O prefeito nunca me relatou isso. Então, assim, tudo fake news. Então, é preciso, pessoal, que a gente esqueçamos as coisas políticas. Eu sou médico e pretendo voltar, quando terminar minha missão aí, para a minha universidade, como professor e como médico, porque tanto é que eu continuo exercendo. Você sabe por quê? Porque eu não consigo deixar de fazer minha profissão. Quem faz isso há 30 anos, 7 dias por semana, 365 dias no ano, não consegue. É um enorme prazer que eu sinto em fazer o que eu faço. Então, essa coisa, ela não representa a verdade. Vamos olhar os dados como um todo. Quer dizer, tem um dado de um município que está errado porque o município não notificou, aí nós estamos indo lá e corrigindo, dizendo, rapaz, ajeite aí o cara ajeita. Agora, dentro de um pool de 184 municípios, haver divergência em um município e você corrigir isso depois, qual é o problema? Quando a morte acumulada está absolutamente perfeita, quando o Estado foi o que primeiro demonstrou a contaminação e fez questão de divulgar. Eu fui alvo de crítica de muito político, porque eu divulguei todos os dados no começo. É o único Estado que você entra e vê todas as contas abertas da Secretaria de Saúde, e isso não é de hoje. Os leitos de emergência, porque está em uma campanha, Cabeto mente, que diz que eu não ajustei os leitos de emergência do HGF, tinha 200 leitos em maca esperando 20 dias, e quando entrou a crise do Covid, tinha 12 esperando 12 horas. Então, mas eu não estou me promovendo politicamente, eu fiz isso porque gosto das pessoas, porque eu sou médico primariamente. Então, não estou jogando louro em mim e tal. É que, assim, aí alguém faz uma campanha dizendo que eu projetei os números errados, aí é um cálculo matemático, de que eu não ajeitei os leitos, aí eu estou mostrando que está no sistema, é só olhar o histórico, não precisa olhar, não me responder, olha lá e vê, né? Que não vai faltar leito, a gente sabe que falta leito naturalmente, sem Covid, pessoal. Vive morrendo gente porque não tem UTI, não é da agora, não estou falando nenhuma coisa nova. E esse sistema de transparência ele não é perfeito, como nada na vida é perfeito. Ele precisa ser aperfeiçoado todo dia. Todo dia eu me reúno com os meus engenheiros de dados, que eu tenho gente hoje especializada, eu tenho pesquisadores de nível internacional dentro da secretaria, olhando, cruzando dados, fazendo análise, para dar para a sociedade análise mais perfeita, mais decente, mais sincera, mais transparente. E aí, pessoal,
Se você tem um dado que não coincide, porque o município não notificou e corrigiu isso depois, ontem o Jornal O Povo divulgou que tinha 37% dos leitos ocupados só, e o Diário 100%. Depois o jornal fez uma nota corrigindo, porque ele tinha divulgado uma coisa errada. O Povo tinha realmente 100% dos leitos ocupados, ou quase 100%. Quer dizer, não tem motivo para isso. É fazer tempestade numa coisa desse tamanho que não reflete a realidade do todo. Meu amigo, deixa eu corroborar o que você falou, porque eu sou testemunha viva disso. Essa semana você prescreveu remédio para mim. Não preciso dizer mais nada. Você continua clinicando, você é uma pessoa maravilhosa, não é de graça que eu falo isso. O Ceará todo lhe respeita, todo te admira, pela capacidade que você tem como médico, pela sua inteligência, seu devotamento àquilo que você faz, a seriedade com que você trata, a gentileza com que você recebe as pessoas, com que você fala com todos. Então, eu tenho que dizer isso. Essa semana eu precisei. E você nessa luta aí, quando menos esperei, estava lá a prescrição do remédio. Então, e como secretário, você já me recebeu várias vezes nas consultas, não deixou de atender. Numa loucura que eu lhe repreendo, você já sabe disso, 1h30 da manhã, 2 horas, eu digo, tenha juízo, se eu fosse teu pai, eu mandava você ir para casa agora. Porque é um menino, esse homem, rapaz desse, é uma criança ainda, e lutando, eu digo, rapaz, tenha cuidado, que você não é de aço. Então, essa é a verdade, não estou dizendo mentira, você é dedicado mesmo, você não precisava estar 1h da manhã recebendo ninguém lá no seu consultório, não. Não precisava não, você está no outro estágio, mas você faz, para não deixar os seus clientes sem atendimento. Você recebe no sábado, como eu já estive lá, você não tem hora. Teve a vaguinha, você está lá recebendo. Então, eu queria agradecer aqui a sua presença, a contribuição que você deu para o nosso segmento. O propósito da sua presença aqui era que as pessoas fossem agora, voltassem com informações, não ficassem só alimentadas por ouvir dizer, por fake news, sentissem que tem no comando uma pessoa equilibrada, que sabe as angústias e as nossas demandas, que as nossas empresas estão sofrendo. Você sabe de tudo isso, que você não tem prazer nenhum em manter um comércio fechado. Tudo isso eu sei, mas precisava que você viesse a público e passar para os nossos gestores, os nossos presidentes, líderes de todo esse Ceará que estão aí, para que dê uma serenada. E não é com isso que a gente não vai continuar buscando uma alternativa de sobrevivência. Nós vamos continuar, mas só que juntos, sem desespero. Eu vou ajudar onde eu puder. Eu nunca fechei aqui dizendo não faça isso. Não, vamos estudar. Você acha que vamos, veja. Agora, não queira que eu seja o comandante. Abre aí, porque... Não queira não, eu não vou fazer isso. Eu não tenho essa onisciência, eu tenho perfeitamente entendimento do quanto é grave esse momento. As pessoas têm que refletir com calma e certamente vamos encontrar saídas. E a inteligência coletiva, ela é sempre melhor do que a individual. Eu sempre me curvei a ela. Eu não tenho a verdade sozinho. A inteligência dela, ela é muito importante. Diga, Deusmar. Só uma pergunta bem objetiva. A gente está vendo em várias partes do Brasil e do mundo. Doutor Cabeto, o senhor tem alguma previsão da chegada de testes do Covid-19 aqui no Ceará? Tem. De testes diretos viral, eu estou esperando 80 mil testes, né? A gente tem aí perto de 40 mil. A gente fazia 400 exames por dia. Anteontem a gente fez 700. Amanhã nós vamos para 1.000. O que a gente faz aqui é o que a Bahia faz numa semana. Teste rápido, eu comprei 300 mil testes da China. Estava marcado para chegar no dia 18, por problema de alfândega, esses problemas lá do aeroporto de Pequim, eles mudaram para o dia 20, chegando no dia 21. Eles me prometeram que, no mínimo, 150 mil testes vão estar no Ceará no dia 21. Então, a minha ideia é nesse momento, trabalhar em estratégia de realização de exame em massa.
Quer dizer, para que a gente possa, quando a gente sair dessa mortalidade, a gente possa ser mais precoce na saída do bloqueio. Você vendo quais lugares estão contaminados mais e você possa estratificar isso. Essa estratégia de documentação em massa ela é fundamental. Está entre as estratégias principais dos países que estão enfrentando. Restrição, estratégia em massa, ajuste do sistema de saúde, melhorou, vê o local que está mais contaminado e aí bloqueia. Eventualmente usa hotéis para colocar a população de mais alto risco, estamos estudando isso, eventualmente usa outras estratégias, é vital isso. Infelizmente, é bom que eu diga aqui, por que o Ceará está fazendo tanto exame de pesquisa direta por vírus? Porque lá em janeiro, quando o Ministério da Saúde, quando começou tudo isso, lá para fevereiro, o Ministério da Saúde só deixava fazer exame na Fiocruz. É um método chamado RT-PCR, então todo mundo do Brasil tinha que mandar para a Fiocruz. Então eu tinha um caso suspeito, levava uma semana para lá no Rio de Janeiro ele começar a analisar meu caso. Aí eu vi que eu tinha tecnologia no LACEN aqui. Aí eu mandei comprar teste por fora, habilitei os locais, vi se as pessoas estavam treinadas para fazer e comecei a fazer no Ceará, mesmo antes do Ministério da Saúde autorizar. E mandei comprar mais teste. A Secretaria de Saúde se antecipou nisso. Por isso que vocês veem o número de casos no Ceará maior do que dos outros, porque ninguém faz o que a gente está fazendo. Qual é a intenção? Aí agora eu disse, não vai só lá não, vamos fazer no Hemópolis. Agora não sou no Hemópolis não, vamos fazer no LACEN de Juazeiro. Não, vamos fazer no NPDM, que é da universidade, na Unifor. Então, essa semana nós estamos com 5 lugares, aí nós estamos saindo de 400 exames para 1.000, que vai melhorar o rastreamento. Além disso, o teste rápido, que a gente já começou a fazer agora nos profissionais de saúde, nos profissionais da segurança e nos doentes em contato com os doentes internados. E agora vamos tentar ampliar isso. Nós compramos da China, habilitado pela Anvisa, 300 mil testes. Eles estão me prometendo 150 mil, que é um volume que dá para começar. Meu amigo, eu acredito que todos estão agora, pelo menos mais tranquilos, sabem que no comando tem pessoa sensível aos nossos propósitos, que não vai abrir irresponsavelmente, porque a coisa é muito séria, mas que está sensibilizado, está trabalhando, que está querendo atender. Não há prazer nenhum em fechar. Precisa que as pessoas entendam isso. E eu acho que, com esse momento, você foi muito feliz. Você mostrou o quanto não é fácil e qual é o propósito da Secretaria. É procurar uma abertura mais ou menos segura, porque segurança ninguém tem total, mas pelo menos quer cercar-se do máximo possível para que a gente não abra e depois tenha que retroceder, porque aí sai bem mais difícil. O problema não é antecipar irresponsavelmente. A recomposição depois é séria, é grave, é muito difícil. Os países, infelizmente, passaram por isso, pagaram um preço muito caro. Tinham feito distanciamento social, entendiam que já estavam resolvidos, abriram e depois foi difícil ter o controle. Quando aí vira uma pandemia mesmo, na expressão da palavra. Mas eu vou deixar com você agora, para você se despedir, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, eu fico muito feliz de ouvi-los, né? Assim, a Secretaria está inteiramente à disposição e contem aí com a nossa solidariedade. Se eu puder, não é minha área, até na área econômica, o que a saúde puder colaborar para estruturar, eu já me disponho também, né? Se houver grupos de trabalho que possam fazer isso, a gente pode ajudar na formatação dessas estratégias, a gente vai precisar. E eu quero agradecer e dizer que, doutor Freitas, eu estou à disposição na hora que o senhor quiser, se o senhor quiser fazer um outro momento, e para que a gente vá aos poucos passando o dado, como a coisa está evoluindo, será um grande prazer. Eu agradeço muito a oportunidade, a sensibilidade. Todos nós te agradecemos, e se você entender que tem um momento, algum dado importante, alguma notícia que venha
trazer alento para esse segmento, pode usar também. Você sabe que o nosso canal é aberto. E não tenha dúvida que também nós vamos te buscar quando entendermos que nós estamos precisando, que era bom conversar contigo, era todo dia, mas eu sei que não é possível. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. E obrigado a todos que estiveram na live.